Uma perda material significativa pode ter um impacto devastador em nossas vidas. Quando alguém é assaltado, roubado ou enfrenta graves dificuldades financeiras, o efeito pode ser tão profundo que nunca mais conseguem se recuperar ou voltar a prosperar. Embora a perda material possa parecer superficial comparada a outros tipos de perda que abordaremos neste vídeo, é importante reconhecer que, para algumas pessoas, isso pode ser uma experiência extremamente dolorosa. Para elas, a perda de um bem material pode ser percebida como a perda da única oportunidade na vida ou até mesmo da capacidade de realizar seus sonhos. O trabalho árduo, o tempo e a dedicação investidos para adquirir ou construir algo que foi roubado em poucos minutos ou destruído rapidamente, geram um apego intenso. Como o estoicismo pode oferecer ajuda nessa situação? Independentemente de ter sido seu carro roubado, ter sido demitido injustamente de um ótimo emprego ou de ter visto sua empresa fechar, isso não deve condená-lo a viver preso ao passado indefinidamente. A maneira de superar essas situações é, em primeiro lugar, praticar o que os estoicos chamam de amor fati, ou aceitar o seu destino. Não podemos mudar o passado, então é inútil gastar energia remoendo o que poderia ter sido feito diferente. Sêneca nos lembra que a maior parte do sofrimento vem da imaginação e não da realidade. Em nossas mentes analisamos cada situação com toda a nossa carga emocional, em vez de enxergarmos as coisas de maneira imparcial. Um emprego, por mais excelente que seja, é algo transitório em nossas vidas. Podemos mudar de profissão, deixar de nos identificar com o que escolhemos fazer há mais de 10 ou 20 anos, e ainda assim continuaremos a ser quem somos. O mesmo vale para bens materiais, como um carro ou uma casa. Esses bens não representam nosso valor pessoal, nem são a fonte de nossa autoconfiança. O mesmo se aplica ao próprio negócio. Ficar apegado ao passado não mudará a situação. Como empreendedor, você pode treinar seu olhar para identificar novas necessidades no mercado e começar a oferecer produtos ou serviços que atendam a essa demanda. Aceitar o que aconteceu é entender que algumas coisas estão além do nosso controle e que eventos indesejados podem ocorrer, mesmo com a maior cautela e prudência. Quando somos roubados ou prejudicados, muitas vezes sentimos a necessidade de buscar justiça com nossas próprias mãos. Para os estoicos, esse desejo de vingança ou retaliação surge do apego às coisas externas e da falta de compreensão da transitoriedade da vida. Por exemplo, se nosso celular ou carro é roubado, podemos direcionar nossa raiva para uma pessoa específica. O mesmo ocorre se somos demitidos devido a uma ação de um colega que nos prejudicou. No entanto, pense na recente pandemia, que levou ao fechamento de inúmeras empresas sem um alvo específico para culpar. Praticar o amor fati significa entender que as coisas simplesmente acontecem, às vezes sem motivo aparente. Essa compreensão nos liberta para seguir em frente. Se não aceitamos isso, permanecemos presos à situação, paralisados no passado. Focar no passado ou na vingança consome nossa energia em algo que não podemos controlar. Além disso, a raiva, o ressentimento e o sentimento de injustiça cobram um alto preço emocional e mental. Robert Allen, um renomado escritor americano, afirmou: "Nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém. Todos eles são investimentos ou custos. Ou levam a pessoa na direção da felicidade e do sucesso, ou a afastam dessas duas coisas, ou a fortalecem, ou a enfraquecem. Para recuperar seu equilíbrio e se reerguer, é fundamental aceitar o que aconteceu e seguir em frente, tentando fazer o melhor com a situação." Os estoicos chamam essa sabedoria de a arte da aquiescência, que significa aceitar as circunstâncias em vez de lutar contra elas. O presente é tudo o que realmente temos, e nossa capacidade de lidar com ele é o que define nossa jornada. Coração. Partido. O amor acontece quase por instinto. Um sentimento cresce,
e nossos corpos produzem substâncias químicas que nos fazem sentir maravilhosamente bem. E sem perceber, a pessoa amada passa a ocupar todos os nossos pensamentos. Após a fase inicial de lua de mel, essa intensidade começa a esfriar e vemos o outro como ele realmente é. Nesse ponto, manter o amor exige dedicação e esforço. Às vezes o amor se desfaz. Isso não significa que perdemos a capacidade de amar, mas se não resolvemos problemas e atritos à medida que surgem, o amor pode se desgastar até desaparecer completamente. Quando o amor acaba para um dos parceiros, a outra pessoa inevitavelmente sofrerá. Como lidar com o fim de um relacionamento? Não há retorno, mesmo que não possamos fazer a dor desaparecer magicamente. Mudar algumas crenças errôneas e aceitar a realidade da separação pode ajudar a aliviar um pouco a dor. Vamos discutir algumas dessas crenças e como podemos alterá-las com a sabedoria estoica. Mas antes, marque sua presença nos comentários com "Eu vou vencer os desafios da vida". Cometemos o erro de acreditar que podemos controlar os sentimentos das pessoas ao nosso redor. No entanto, segundo os ensinamentos estoicos, é essencial reconhecer que não temos controle sobre como os outros se sentem. Aceitar essa realidade é crucial para encontrar paz interior. Cada pessoa tem uma forma única de expressar e receber amor. Algumas preferem palavras carinhosas, outras demonstrações físicas de afeto, enquanto outras valorizam gestos de cuidado e tempo dedicado. Nos relacionamentos, é importante entender e respeitar essas diferenças, ao mesmo tempo em que cuidamos de nossas próprias necessidades. Outro equívoco comum é acreditar que nossa felicidade depende exclusivamente de uma única pessoa. Os estoicos ensinam que a verdadeira felicidade vem da virtude, algo que está ao nosso alcance. Embora os relacionamentos sejam importantes, não devemos depositar toda a nossa felicidade neles. Muitas vezes, sem perceber, tratamos as pessoas como se fossem nossa propriedade, o que pode gerar ciúmes e frustrações quando as expectativas não são atendidas. No entanto, é fundamental lembrar que ninguém pertence a outra pessoa. Nossa única verdadeira posse são nossas habilidades de pensar e escolher. Compreender esses princípios nos liberta das amarras emocionais e nos permite construir relacionamentos mais saudáveis e gratificantes. Embora o fim de um relacionamento possa trazer uma dor intensa, com o tempo e reflexão, podemos superá-la e seguir em frente. Entendo que, às vezes, precisamos de uma abordagem mais pessoal e acolhedora para enfrentar os desafios emocionais que surgem. Compartilho a convicção de que o tempo é um aliado poderoso na jornada de cura emocional. Como Marco Aurélio disse, nossas vidas estão em constante fluxo e é natural que tanto a alegria quanto a dor se alternem nesse ciclo eterno. Quando enfrentamos o término de um relacionamento, é normal se sentir perdido e sobrecarregado. No entanto, é crucial reconhecer que a dor é uma parte inevitável do processo de cicatrização. Evitar esses sentimentos apenas prolonga o sofrimento. Devemos abraçar nossa vulnerabilidade e permitir que as lágrimas fluam livremente, honrando nosso processo de cura. Em momentos de angústia, muitos recorrem a mecanismos pouco saudáveis, como substâncias ou comportamentos de evasão. No entanto, essas soluções temporárias não oferecem uma cura verdadeira. Elas apenas mascaram a dor, deixando questões não resolvidas. Os ensinamentos estoicos nos convidam a reconhecer a impermanência de tudo ao nosso redor, inclusive dos relacionamentos. Embora aceitar o fim de uma conexão significativa seja doloroso, é também uma oportunidade para cultivar gratidão pelos momentos compartilhados e pelo crescimento pessoal que surgiu dessa experiência. Enfrentando uma doença. Quando uma doença surge repentinamente, nos lembra da importância de enfrentar os desafios de saúde com coragem e resiliência. Descobrir uma doença séria pode abalar nossas estruturas emocionais, mas é crucial lembrar que a verdadeira cura começa de dentro para fora. Abraçar nossa força interior
e encontrar paz na aceitação pode iniciar o processo de recuperação com esperança e determinação. A história inspiradora de uma mulher diagnosticada com câncer revela o poder transformador de uma mentalidade resiliente e positiva. Ao escolher viver cada dia com propósito e gratidão, ela encontrou uma fonte de renovação e cura que superou as expectativas médicas. Nossas mentes desempenham um papel vital na forma como percebemos e respondemos aos desafios da vida. Cultivar uma mentalidade de resiliência e gratidão pode transformar até mesmo as situações mais difíceis em oportunidades de crescimento. Em cada momento de dor e incerteza, lembre-se de que você é mais forte do que imagina. Ao abraçar sua própria humanidade e confiar no seu potencial de cura, você pode enfrentar qualquer desafio com coragem e compaixão. Descobrir que estamos enfrentando uma doença é uma notícia difícil de digerir. Mas mesmo diante desse desafio, podemos encontrar forças para seguir em frente e manter viva a chama da alegria em nossos corações. Embora seja reconfortante manter uma atitude positiva, sabemos que isso por si só não muda a realidade da doença. No entanto, a forma como gerenciamos nossas emoções pode influenciar significativamente como enfrentamos esse obstáculo. É crucial lembrar que a culpa não tem lugar no processo de lidar com uma doença. Pensar em arrependimentos ou em como poderíamos ter evitado a situação apenas consome energia, desviando o foco do que realmente importa. Nos momentos desafiadores, é essencial praticar a aceitação, buscar a calma e nutrir a resiliência. Adotar essa mentalidade nos torna mais capazes de enfrentar qualquer adversidade que surja. Outro aspecto complexo que uma doença inesperada nos traz é o medo da morte. É natural sentir vulnerabilidade diante da finitude da vida, mas permitir que esse medo nos domine só aumenta nosso sofrimento. Para os estoicos, o verdadeiro temor não está na morte em si, mas em viver uma vida sem propósito. Refletir sobre nossa própria mortalidade nos convida a considerar o que realmente valorizamos e a buscar um sentido mais profundo para nossa existência. Para aqueles que enfrentam uma doença difícil, que essas palavras sirvam como um lembrete de que a chave para a cura está dentro de você. Encontre forças para superar esse obstáculo e lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada. Perda de alguém próximo. Quando perdemos alguém que amamos, somos lançados em um turbilhão de emoções intensas. A tristeza, a raiva, a negação e até mesmo a culpa podem nos consumir, deixando-nos desorientados diante dessa nova realidade. A ausência repentina da pessoa amada cria um vazio que parece insuperável, uma ferida emocional que pode nunca cicatrizar completamente. No entanto, mesmo diante dessa dor avassaladora, os ensinamentos estoicos nos oferecem uma luz de esperança. Sêneca, ao enfrentar seu próprio exílio, escreveu palavras de consolo à sua mãe, lembrando-a de que é melhor permitir que a dor se manifeste do que tentar sufocá-la. Ele nos ensina a importância de honrar nossos sentimentos, encontrando um equilíbrio entre a entrega à tristeza e a preservação da nossa sanidade emocional. Marco Aurélio, em suas meditações, aconselha a permitir que as lágrimas fluam livremente, mas também a reconhecer que há um momento em que precisamos seguir em frente. Se nos entregarmos demasiadamente à dor, corremos o risco de ficar presos em um ciclo vicioso de sentimentos negativos, impedindo nosso próprio processo de cura. Assim como Sêneca e Marco Aurélio nos ensinam, cada um de nós enfrenta o luto de maneira única. Não há um prazo definido para superar a perda, e é importante respeitar o próprio tempo de cada um. No entanto, o estoicismo nos lembra da importância de encontrar um equilíbrio emocional que nos permita honrar a memória dos que perdemos, sem nos perder completamente na tristeza. Diante da perda de alguém querido, que possamos encontrar conforto na lembrança dos momentos compartilhados e na certeza de que o amor nunca morre verdadeiramente. Que possamos seguir em frente com coragem e compaixão, mantendo viva a chama da esperança mesmo nos momentos mais sombrios.
É normal sentir-se mal quando estamos angustiados e ainda pior quando parece que não conseguimos sair desse estado. É como se estivéssemos cavando um buraco cada vez mais profundo, sem nunca encontrar uma saída. Sêneca acreditava que a melhor maneira de lidar com o luto era através da razão, da responsabilidade pessoal e do comprometimento com o nosso próprio bem-estar emocional. Ele nos ensina que precisamos tomar essa decisão conscientemente, pois se não o fizermos, o destino não fará por nós. Para os estoicos, aceitar a morte e o luto não significa ignorar ou esquecer a pessoa que partiu, mas sim reconhecer que ela não está mais fisicamente presente e aprender a viver com essa realidade. Uma forma diferente de enxergar as coisas é entender que nada do que possuímos realmente nos pertence. Tudo é como se fosse emprestado. Epicteto nos diz que o antídoto para lidar com a dor da perda não é nos fecharmos para evitar a dor futura, mas sim aceitar e abraçar a temporariedade de todas as coisas. Ele nos ensina que podemos encontrar consolo na ideia de que aquilo que amamos não nos pertence verdadeiramente. Aceitar o amor que tivemos, sem permitir que a tristeza e a perda nos tornem amargos, é um desafio, mas também uma realização significativa para o coração enlutado. A filosofia estoica pode ser um guia valioso em momentos como esse, oferecendo princípios para assimilarmos nossa nova realidade e métodos práticos para lidar com nossas perdas. A meditação filosófica, por exemplo, pode ser uma prática poderosa para desenvolver aceitação e resiliência diante da morte e de perdas significativas em nossas vidas. Além disso, a filosofia nos encoraja a encontrar significado e propósito mesmo na dor, ajudando-nos a honrar a memória daqueles que se foram e a criar um novo sentido para nossas vidas, iluminando o caminho da cura. Espero que este vídeo possa ser um conforto para você diante de sua dor e dificuldade, e que através desse conhecimento você possa iniciar seu processo de superação. Se você chegou até aqui, escreva Estoico Sábio e compartilhe também este vídeo com um amigo que esteja precisando. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Brincadeiras à parte, é isso por hoje, meus amigos. Obrigado por assistir y até a próxima. A pesar de haber perdido a su hijo y de no dejar de buscarlo, 5 años después, cuando se convirtió en niñera en una mansión, no tenía idea de lo que le esperaba el destino. En un día soleado y agradable, comenzó una nueva etapa de su vida como madre soltera, sin el apoyo de su familia ni del padre de su bebé, quien la abandonó al enterarse de su embarazo. Se esforzó en cuidar al pequeño David con todo el cariño y dedicación. Después de unos días en la sala de maternidad, recuperándose de una cesárea, la joven finalmente estaba lista para llevar a su bebé a casa. Llena de esperanza y expectativas, salió de la sala de maternidad con su hijo en brazos, tratando de equilibrar su pañalera y sus pertenencias mientras caminaba por las calles. La emoción de ser madre y la responsabilidad de cuidar una vida inocente la colmaron por completo. La brisa acarició su rostro y sintió que, a pesar de las dificultades, todo saldría bien. Sin embargo, de repente, un coche negro se acercó a gran velocidad y se detuvo bruscamente junto a ella. Antes de que pudiera reaccionar, un hombre salió del vehículo y le colocó una capucha negra en la cabeza, dejándola aterrorizada. La pobre mujer sintió que le arrebataban a su pequeño niño de los brazos, gritando desesperada: «¡Mi bebé! ¡Devuélveme a mi bebé!». Mientras forcejeaba con los secuestradores, los gritos de la joven madre y el llanto desesperado del pequeño resonaban por las calles, pero nadie parecía dispuesto a ayudarla. El pánico se apoderó de su cuerpo y en un último esfuerzo trató de liberarse luchando sin cesar. Sin embargo, un golpe en la cabeza la hizo perder el conocimiento. Cuando despertó, estaba tendida en medio de la calle, con el cuerpo dolorido y el alma hecha pedazos. El dolor de la cesárea parecía aún más intenso ahora,
pero nada comparado con la angustia de que le robaran a su hijo. Desesperada, la joven se levantó y echó a correr, deteniendo a las personas que encontraba en el camino, suplicando: «¡Se llevaron a mi hijo! ¡Por favor, ayúdenme!». La gente la miraba con pena e incredulidad, pero nadie ayudaba. Su dolor y desesperación eran palpables, y cada palabra era un grito de socorro. Cansada y sin saber qué hacer, cayó de rodillas en el suelo, sintiendo la lluvia que comenzaba a caer, mezclándose con sus lágrimas. La pobre madre levantó los ojos al cielo, pidiendo un milagro para traer de vuelta a su hijo, y se quedó allí arrodillada bajo la lluvia, mientras su alma se rompía en 1000 pedazos. Así pasaron 5 años, y ella nunca dejó de buscar a su pequeño. Sin embargo, la vida siguió su curso, llevándola por caminos que nunca imaginó. Resulta que la chica siempre había sido una persona buena, amable y atenta, con un corazón enorme y lleno de amor para dar. Desafortunadamente, 5 años antes se involucró con un hombre que parecía ser su príncipe azul, pero que en realidad era un pedazo de basura que la abandonó cuando más lo necesitaba. Después de perder a su bebé, David, la joven pasó por un largo periodo de duelo y casi se derrumbó emocionalmente. Tomó medicación para controlar el dolor insoportable que sentía, pero aún así no podía dejar de sufrir. Las pesadillas recurrentes de ese horrible día la perseguían, y a menudo se despertaba gritando con el corazón acelerado y las manos temblando. Su vida nunca fue fácil, ya que su familia no estaba unida y ella era hija única. Cuando se enteraron de que estaba embarazada, sus padres la echaron de la casa, dejándola sola e indigente, sin ningún lugar a donde ir. La joven tuvo que arreglárselas trabajando en empleos mal remunerados para mantenerse. La pobre mujer enfrentaba dificultades diarias, vivía en un pequeño apartamento con goteras, apenas lograba comprar comida y ropa, y pasaba noches en vela pensando en su hijo perdido. La soledad era su única compañía y la esperanza de encontrar a su bebé era lo que la mantenía en pie.